Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a JustCash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a JustCash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da JustCash na descrição desse vídeo. Desde a promulgação do Código de 2015, o nosso atual Código de Processo Civil, como você enxerga essa questão dos precedentes? Porque é alguma coisa que antigamente, assim, se você fosse ver, entre aspas, o civil law raiz, você vai ver ali o by the book da lei e é isso aí. E hoje o Brasil ele tem meio que um misto, né? Eu não sei se você enxerga que hoje o Brasil tem um sistema meio que único, porque ele tem questões da common law, como, por exemplo, esses precedentes, lá, sei lá, o 927 do CPC, o 485, parágrafo 1º, inciso 6, por exemplo, que faz essas citações sob o ponto de vista do juiz ter que respeitar ali precedentes, súmulas e enunciados, essas coisas, observar no fundamento da sentença. Mas como você enxerga isso dentro do tribunal? Você acha que isso já é uma coisa que já está arraigada na nossa cultura ou a gente ainda está num processo de adaptação? Essa é uma boa pergunta e me leva a uma outra pergunta. A gente tem quanto tempo para falar sobre isso? Eu não sei, depois do trânsito eu não consigo confirmar essa informação. Esse é um fio... Esse é um fio que vai longe. Ou seja, dá para fazer um episódio só disso. Para falar sobre o impacto dos precedentes, sobre como isso transforma a nossa cultura, como os tribunais veem. É um assunto bem grande. Mas o que eu poderia dizer para você é o seguinte: o sistema de precedentes que nós temos, a partir do CPC atual, é um sistema do nosso Brasil, um sistema do nosso país. Não é um sistema igual ao do common law. A gente não fez uma migração para o common law, Sim. não houve uma common-lawnização, para usar um neologismo. O que nós fizemos foi, a partir do common law, fortalecer a decisão judicial que cria um novo entendimento jurídico que a gente chama de precedente. Concordo. Mas só que o que é curioso é que os tribunais superiores, que foram os primeiros a abraçar essa ideia do sistema de precedente, porque muita gente duvidou, tá, Pedro? Isso não vai pegar, isso é uma novidade que não vai ter rendimento, porque vai ser como a jurisprudência, vai ter força persuasiva. Mas não, os tribunais superiores viram no sistema de precedentes a oportunidade de impor as suas soluções, as suas teses. E aí o que eles fizeram? O sistema de precedentes é um sistema que, de certa forma, agrega complexidade ao sistema de justiça. Por quê? Porque você tem que descobrir um novo entendimento do precedente a partir da fundamentação do julgado. Então, você vai tirar o novo entendimento criado pelo precedente não a partir de uma breve passagem de texto, que é uma súmula, por exemplo, como é a súmula, como é um dispositivo legal. Você vai tirar um novo entendimento do precedente, criado pelo precedente, a partir da fundamentação dele e especificamente numa parte da fundamentação que a gente chama de ratio decidente. Então, existe uma interpretação um pouco mais complexa para você pegar o precedente, que muitas vezes tem 30, 40 páginas, olhar a fundamentação, discernir o que é ratio decidente para compreender o novo entendimento e aplicá-lo. O que os tribunais superiores fizeram? STJ e STF criaram os temas. Hoje, o nosso sistema de precedentes é um sistema movido através da aplicação dos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e de repetitivos do STJ. Porque esses temas, eles são a síntese das teses criadas pelos precedentes vinculantes do Supremo e do STJ. E o que são os temas? Os temas são mais fáceis para a prática lidar, porque eles não são grandes blocos de texto, eles são, tais como as súmulas, breves passagens de texto em que você vai compreender ali, através daquela breve passagem, qual é a tese e aplicar aquilo aos casos concretos. Então, os tribunais superiores, eles ainda peculiarizaram ainda mais o nosso sistema de precedente. O nosso sistema de precedente já era peculiarizado por diversas razões, mas com essa guinada da prática nos tribunais superiores, a gente tem hoje o sistema de precedentes movido através da aplicação de temas de repercussão geral de repetitivos, que são, Pedro, as novas súmulas. É verdade. As novas súmulas. Esses dois tribunais pararam praticamente de fabricar súmulas e estão normatizando os novos entendimentos a partir dos temas de repercussão geral e de repetitivos. Então, o nosso sistema de precedentes é muito peculiar.
ele não existe nada parecido. Não existe nenhum precedente no tribunal. Não existe. E uma pergunta, que a gente está falando aqui da questão dos precedentes, que são sempre tratados em seara de STJ e STF. Como ficam as instâncias abaixo desses tribunais no sentido de um conflito decisório entre o que foi decidido em primeira instância, talvez sendo contrário ao que pode ser decidido de acordo com os recursos repetitivos ou em repercussão geral? Como você fazendo uma análise geral, esse conflito vem se dando de que forma? Esse conflito hoje praticamente não há. Não há. Os tribunais de segunda instância, eles têm recuado na formulação de precedentes vinculantes quando existe em curso nos tribunais superiores um procedimento para a formação de um precedente vinculante sobre aquela matéria. Por exemplo, é muito difícil num tribunal de segunda instância, vou falar aqui um processualês, tá? Um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas sobre determinada questão ter andamento, se os julgadores tiverem ciência que está no STJ em andamento uma sistemática de repetitivos para formular uma tese sobre a mesma questão. O que eles fazem? Eles não dão andamento àquele procedimento no Tribunal de Segunda Instância e aguardam o STJ sedimentar a tese na sistemática de repetitivos. Por quê? Porque é o que vai prevalecer. Então, não adianta o esforço deles para criar uma tese no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se está em curso um procedimento no STJ para criar uma tese sobre a mesma matéria, que vai acabar prevalecendo. Então, existe essa deferência, que é uma deferência até, vamos dizer assim, inteligente, porque é para poupar trabalho, e também a importância dos precedentes do Tribunal de Segunda Instância, ela não é tão grande, porque, de fato, o STJ e o STF, eles têm sido bem pródigos na criação de teses. Eles têm sido bem pródigos e bem rápidos. Por quê? Os precedentes vinculantes que eles criam são a partir da sua prática originária, que é julgamento de recurso especial, de recurso e de recurso extraordinário. Enquanto que no Tribunal de Segunda Instância só vai ser criado um precedente vinculante num procedimento especial, que seria ou o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o incidente de assunção de incompetência, que eu chamo de IAC, para não falar IAC, porque IAC é a risada do pateta, né? Não dá para falar IAC, porque IAC é a risada do pateta. Então, eu chamo de IAC. Então, se o Tribunal de Segunda Instância tem que deflagrar um procedimento especial para criar um precedente vinculante, no STJ eles fazem isso na prática dos recursos especiais e no STF eles fazem isso na prática dos REs, dos recursos extraordinários. Então, eles conseguem fazer mais rápido, eles têm, vamos dizer, inclusive mais tecnologia e mais aparato para fazer isso melhor e é a opinião deles que vale no fim do dia. E como... Não, até para não causar conflito, né? Porque já no começo rolava muito conflito entre a segunda instância decidir alguma coisa e depois vinha um precedente ou algum tema, que aliás é uma coisa que a gente já falou aqui. Para quem é advogado contencioso, tem que assinar lá o STJ para receber mensalmente, semanalmente, sei lá qual é a periodicidade, acho que é semanalmente, os enunciados, os temas que o STJ manda para você e facilita a tua vida absurdamente. E é muito curioso porque você estava falando dessa questão, eu acho que os enunciados dos tribunais perderam muita força com esses precedentes. Eu lembro agora num caso mais recente lá no escritório do tema 414 do STJ sobre aquela questão de condomínio, saneamento, de fornecimento de água, né? Se pode cobrar tarifa progressiva, se não pode. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha um enunciado específico que vinha na mesma toada do 414, que estava aí há 10 anos o tema, que foi revisado esse ano pelo STJ. E aí, a partir do momento que o STJ revisa o tema, o enunciado deixa de ter validade, cai tudo, todas as jurisprudências, tudo que funcionava até então tem que partir do zero. E aí eu acho que isso acaba que entra num lugar onde os desembargadores não querem meio que vestir esse vespeiro, como você estava falando. Então, se já está rolando uma discussão dessa, se já subiu, cara, sobresta essa decisão, deixa aí um pouquinho, dá uma jogada, dá uma escanteada nessa decisão, espera os caras lá de cima decidirem, que depois aqui a nossa decisão não vai ser reformada lá em cima, que a gente também sabe que isso conta para a promoção deles, né? Isso revela também uma dinâmica que cada vez mais está se afirmando, que é como os tribunais superiores estão
normatizando vários entendimentos jurídicos sobre questões de direito e cada vez mais, e os tribunais de segunda instância estão sendo deferentes a isso e evitando entrar em conflito. Então, o que a gente tem é que os tribunais de segunda instância, eles acabam tendo hoje uma função mais relevante para julgamento de casos sobre fatos. Porque não há precedente sobre fato. O precedente é sobre questão de direito, sobre questão jurídica. Então, o tribunal de segunda instância, ele é um tribunal livre e autônomo para apreciar uma causa sobre fatos, que tem fatos complexos, que tem prova, né? tal. Isso, ele dá a última palavra, porque não sobe recurso especial, não sobe recurso extraordinário sobre questão de fato. Enquanto que, se uma causa tem uma discussão jurídica sobre questão de direito, tal, se é esse o objeto da causa, a importância do tribunal de segunda instância foi reduzida. Porque quem vai decidir sobre isso é o STJ e o STF, numa tese que ele vai criar, e aí o Tribunal de Segunda Instância ele passa a ser um mero aplicador dessa tese. Exato. Do tema. Já tem um tema sobre esse assunto, então vou aplicar o tema.